Começando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu tô aqui hoje com o Marcelo Abreu para mais um episódio. Ele é cofundador e Chief Product Officer na Lincana, mentor de liderança de produto na Terra e tem uma carreira de produto de mais de 4 anos. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Karen. É um prazer estar aqui falando com você. Legal. E hoje a gente vai falar sobre Continuous Discovery. E eu queria começar te perguntando o que é esse Continuous Discovery. Boa. Continuous Discovery é uma maneira de você explorar um problema dentro da área de produto. Então, é como você consegue fazer um ciclo que você vai, nesse ciclo, ter várias rodadas de aprendizagem com relação a algumas hipóteses que você levanta para, principalmente, mitigar riscos e descobrir coisas sobre um produto ou sobre um problema, principalmente. Então, isso é o Continuous Discovery, é um processo cíclico de aprendizagem com foco em resolver um outcome, que é um resultado de negócio que você tem que resolver. Então, esse é o principal objetivo. E qual é a diferença do Continuous Discovery para o Simples Discovery? Boa. Geralmente o Discovery, ele tem começo, meio e fim. Então, você tem um objetivo que você quer resolver e você vai fazer um processo super robusto ali e vai levantar um monte de hipótese, vai fazer um processo de pesquisa exploratória, depois você vai afunilar e tentar descobrir algumas coisas mais específicas e você vai construindo meio que um processo ali para chegar nesse fim, que é, beleza, eu cheguei com um monte de coisa aqui para entregar e eu vou começando a entregar essas coisas e vou validando se está dando certo e vou seguindo a minha listinha ali para fazer isso. O Continuous Discovery, e geralmente ele não precisa necessariamente você ter um outcome que você quer melhorar, um resultado de negócio, né? Você tem alguma coisa que você precisa mitigar, ou que você quer entregar de proposta de valor, por exemplo. Então, geralmente você usa o Discovery normal quando você está fazendo uma entrega de valor normal ou alguma coisa que você precisa entregar. Preciso entregar uma proposta de valor, uma funcionalidade, preciso resolver um problema muito específico, não tem por que fazer um Continuous Discovery. Já no Continuous Discovery, você foca num problema maior, geralmente. Então, por exemplo, eu tenho que melhorar a retenção dos meus usuários de tanto para tanto. Eu tenho que aumentar a minha venda de tanto para tanto. Então, é um processo que geralmente você vai ter um resultado final lá, que você vai fazendo várias interações de aprendizagem e vai fazendo vários desses ciclos que eu falei de Discovery, só que mais curtos e mais focados também, para você gerar essas hipóteses mais rápido e validar mais rápido também. Porque o seu intuito é eu ter que gerar várias coisas, eu vou estar errado na grande maioria delas, muito provavelmente, mesmo um processo muito bem feito, a gente erra bastante, e no final você tem que tentar melhorar esse indicador que você quer chegar lá. Então, essa é a principal diferença entre os dois. Um você usa muito focado para quando você tem um indicador, uma dificuldade grande de você resolver, e você precisa de um processo contínuo de aprendizagem ali, ciclagem, para você estar testando o máximo de hipóteses possíveis, o mais rápido possível, para fazer esse indicador subir. E o outro, você tem que alguma coisa, algum outcome que você quer entregar, mas que ele não é um resultado, por exemplo, de, vou otimizar um KPI de negócio que é super crítico, mas eu preciso entregar essa proposta de valor, eu preciso resolver esse problema. Aí você tende a fazer um discovery muito mais simplificado também e geralmente o one shot dele, assim, que você levanta várias coisas de uma vez, você vai testando, mas sem esse aprendizado cíclico de, eu aprendi uma coisa, eu vou testar de novo com isso, e vou e volto, vou e volto. Então, geralmente tem muito a ver com isso. Entendi. E para a gente contextualizar aqui ao tema do podcast, o que o Continuous Discovery tem a ver com a experiência do consumidor? Como é que a gente pode fazer esse link? Boa. Então, o lado positivo do Continuous Discovery é que quando você encurta esses ciclos, uma etapa necessária desse ciclo é sempre você estar falando com os usuários. Está falando com quem está usando o seu produto, o seu serviço, o que seja. Quando você faz isso, e geralmente uma coisa que é muito forte no que o Continuous Discovery força você a fazer, senão você não está fazendo ele, é você ter um indicador de sucesso que você está acompanhando. E geralmente esse indicador reflete muito o comportamento ou uma ação que o usuário precisa realizar. Então, por exemplo, se eu preciso que o usuário fique mais na minha plataforma e eu tenho uma retenção maior, eu preciso que os usuários tirem mais valor da minha ferramenta, do meu software. Então, se eu estou com esse processo e estou falando constantemente com o usuário, e o usuário que vai ditar, no final das contas, se aquela coisa que eu estou entregando, se aquela proposta de valor que eu estou entregando, de fato está gerando esse resultado, então você tem que ficar muito mais preocupado. Obviamente que no Discovery você não deveria estar preocupado só em entregar aquilo,
A ideia do Discovery não é essa, mas o Continuous Discovery, ele força muito mais isso ainda, porque você está num processo tão contínuo lá, que você só vai saber se você vai seguir no próximo ciclo, ou se você acabou o que você precisava acabar, se o indicador que você tinha lá como o outcome principal que você queria resolver, de fato foi resolvido. Senão, você tem que continuar no ciclo de novo, de novo, de novo, até aprender. E com isso, você vai aprendendo muito mais sobre o usuário, você vai conseguir entregar muito mais valor, de fato, para o usuário. E não simplesmente uma proposta de valor que você fez uma descoberta para mitigar todos os riscos que você tinha, mas, na verdade, você não está entregando aquele valor que você esperava. Então, não está entregando o valor máximo que era esperado no começo disso. Então, geralmente, o Continuous Discovery ele é mais usado para isso, assim, por isso que ele geralmente acaba entregando até que uma experiência melhor para o usuário, porque ele está muito mais próximo e realmente o comportamento do usuário que vai ditar se deveria parar ou continuar esses ciclos de aprendizagem do Continuous Discovery. Porque, em geral, o indicador está ligado ao cliente, ao sucesso ou experiência do cliente. Muito provavelmente, tá? Ao cliente mais indiretamente, tá? Geralmente os indicadores eles estão muito voltados para o resultado de negócio, mas o resultado de negócio ele é uma reflexão do cliente também. Então, principalmente se for um resultado de negócio bem feito. Então, ele está relacionado com novos clientes adquirindo, então uma proposta de valor que vai fazer sentido para eles, está vinculado com a retenção desses clientes. Então, quanto que os clientes estão fixos e usando a sua ferramenta, está ligado com o engajamento desses clientes também. Porque geralmente em um produto, se o cliente tem um engajamento alto, ele vai voltar e vai comprar mais e vai comprar de novo, ou vai continuar o subscription, né, a assinatura que ele tem do seu produto. Então, geralmente são voltados para indicadores de negócio, porque é o negócio que vai fazer sustentar a empresa, mas em uma empresa de produto, geralmente os indicadores de negócio são voltados para o usuário, são voltados para o cliente. Então, fica meio que tudo amarrado assim. Entendi. E na prática, como é que seria esse Continuous Discovery? Porque você falou agora um monte de etapas, mas pensando assim, em processo, como é que funciona? Boa. O Continuous Discovery, ele acaba sendo um processo muito parecido com o Discovery tradicional, só que você tem uma etapa lá que faz você voltar ao começo do processo. Beleza, mas o que é o Discovery tradicional também, né? O Discovery tradicional, ele é basicamente uma variação do processo de duplo diamante que a gente vê em Design Thinking, né? Você precisa primeiro explorar muito bem um problema que está acontecendo. Então, geralmente, o Discovery ele é iniciado quando você tem algum problema grande ou algum outcome que você precisa resolver, que você precisa primeiro explorar esse problema. Então, você vai fazer N métodos diferentes. Pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. Qualitativa, né? Exemplo, pesquisa com o usuário. Quantitativa, um survey que você vai fazer e divulgar para as pessoas preencherem para você no Google Survey, por exemplo. E tem N outros métodos, tá, que você pode usar para fazer esse tipo de pesquisa. Então, a primeira coisa é, no processo de discovery, você precisa entender muito bem esse problema. Então, entender usando todos esses métodos diferentes para abrir o espaço que você tem do problema o máximo possível, para você levantar o máximo possível de insumos que você tem desse problema. Depois você vai entender, beleza, desses problemas que eu levantei, quais são os problemas mais importantes que eu deveria focar para resolver. Então, você vai voltar a funilar de novo uma vez que você abriu, entender muito bem o que está acontecendo e todas as oportunidades que você tem. Você vai voltar a funilar para priorizar qual é o problema que você vai querer resolver. Uma vez que você identificou quais são os problemas que você quer resolver, através de N maneiras, tá? Você pode fazer framework de priorização, você pode entender qual que mais impacta o problema que você quer resolver de fato, você pode ver qual que, teoricamente, é mais rápido para você aprender também, que você acha que é uma quick win que você pode fazer. Tem várias maneiras diferentes de priorizar isso. Uma vez priorizado esse problema, eu vou abrir de novo o espaço de solução agora. Então, uma vez que eu entendi muito bem, eu vou precisar entender muito bem como que eu resolvo esse problema. Então, beleza, eu tinha vários. Comecei com um problema maior lá, com o objetivo que eu tinha que resolver. Abri vários problemas e foquei no problema só, que eu tenho que resolver, um ou outro. Uma vez focado nesse problema agora, eu vou abrir quais são as possíveis soluções para esse problema específico. Então, eu vou começar a explorar várias soluções possíveis para esse problema. E depois, eu afunilo de fato e eu foco em alguns entregáveis que vou ter ali, que teoricamente deveriam resolver esse problema. Então, de novo, aí vão ter N métodos diferentes e N motivos, né? O principal objetivo do Discover é você mitigar risco. É você não fazer o seu time de desenvolvimento desenvolver um produto que, na verdade, não está resolvendo aquilo que você se propõe a resolver. Então, a ideia do Discover é você conseguir antecipar o máximo possível esse aprendizado para você, quando chegar nesse final do Discover, você ter um entregável ali que você já mitigou N riscos e você vai ter uma chance melhor de ter sucesso ali. E mesmo se você falhar, que a grande probabilidade é você falhar, você vai colher um aprendizado ali que você já vai ter toda uma estrutura
para voltar dentro desse ciclo de novo e ver onde é que você errou, o que você aprendeu com isso, e nesse caminho todo que você passou, o que você pode fazer diferente, dado esse novo aprendizado que você teve. Então, pensa que esse processo do Discovery em si é esse caminho de ponta a ponta, e o Continuous é o que vai ligar um no outro. Então, por exemplo, quando você entregou de fato aquela proposta de valor, aquilo de fato resolveu o outcome que você queria resolver, aquilo de fato entregou o objetivo que você queria entregar, e você vai precisar de, provavelmente, ter algumas métricas ou alguns critérios de sucesso para isso. Se você não atingiu, você vai entender por que você não atingiu, e aquilo vai gerar novos aprendizados. Então, aqueles novos aprendizados é como se fosse aquele começo do ciclo do problema. Você está gerando novos insumos para um problema que você já tinha, para você aumentar mais ainda o seu entendimento daquele problema, para você, de novo, fazer esse processo e repriorizar uma nova coisa que você acha que deveria fazer baseado em tanto tudo que você descobriu no Discover, quanto essa nova descoberta que você teve quando você entregou, de fato, aquilo em produção, aquela funcionalidade de produção. Então, esse é um processo cíclico, que vai cada vez mais, você vai aprendendo coisas novas, como você entrega, e você volta daquilo tudo que você aprendeu e, de novo, vai tentar idear, gerar novas possíveis soluções, afunilar, entregar uma solução e esperar para ver se você, de fato, está resolvendo aquele problema. Então, isso que é como funciona na prática, assim, o processo de discovery contínuo. Pegar o discovery e pegar a última parte sendo a parte que volta lá para o início, né? Eu descobri, tive lá os resultados e eu tive novos aprendizados que eu volto para o início para continuar com esses novos aprendizados e ver se eu posso gerar mais insights sobre eles. Exato, exatamente. E o que me diz que cada etapa terminou? O que me diz que eu comecei a etapa, por exemplo, do discovery, do abrir o diamante, né, lá a primeira parte de problema, o que me diz que eu terminei de abrir esse diamante? Boa. Não tem nenhum critério super bem definido para você definir isso, tá? Tem muito a ver com a sua segurança e o quanto que os problemas estão se tornando repetitivos cada vez mais que você está descobrindo. Então, por exemplo, você pode usar N maneiras diferentes para abrir o diamante. Então, você pode usar pesquisas quant, quality, e dentro desse escopo tem uma infinidade de pesquisas e métodos dentro de cada um desses. Se você for vendo dentro de cada um desses métodos que você vai começando a saturar o que você vai encontrando, é um bom sinal que você talvez precise parar de fazer aquilo e tentar um método diferente para ver um approach diferente, ou realmente parar aquilo e passar para a próxima etapa. Então, vou dar um exemplo. Se eu estou fazendo uma entrevista contigo, eu já fiz uma entrevista exploratória, entendi o problema, levantei vários pontos que eu queria levantar, aí eu formulei minhas hipóteses e fiz uma pesquisa voltada com hipótese agora. Então, eu quero descobrir daquelas hipóteses quais que eu vou refutar e quais que eu vou confirmar. Se na quarta, quinta pessoa, sexta pessoa, eu estou tendo as mesmas respostas para aquelas perguntas, é um momento que aquele esforço a mais que eu vou fazer para continuar esse processo não vai me trazer tanto resultado quanto. Então, geralmente, é esse equilíbrio entre esforço para descobrir versus resultado. Porque pode não ter fim, tá? Muito provavelmente pode ser que as pessoas que eu identifiquei para falar, elas não representavam 100% do meu escopo, da minha amostra que tem no meu produto, e que deixei pessoas de fora. Mas é muito aquilo do equilíbrio, porque, quantas pessoas mais eu vou precisar conversar para, de fato, descobrir essa amostra, e vale a pena conversar com essas pessoas, ou vale a pena eu pegar esse aprendizado que eu já tive e passar para a próxima parte? Então, não tem uma regra específica, mas geralmente tem esse equilíbrio de esforço que eu vou ter para gerar novos insumos para quanto de insumo de fato eu vou ter. Aí, uma vez que, beleza, eu defini quais são os problemas, eu vou fazer alguns frameworks para priorizar esse problema. Eu vou saber que eu estou pronto para passar a próxima etapa quando eu tiver pelo menos um problema principal para ter priorizado. E todo mundo que está trabalhando dentro do time tiver de acordo com isso, porque essa é uma parte importante também. Se só você priorizar, achar que aquilo é lindo e o time inteiro não achar, não adianta, você não vai conseguir evoluir nesse processo. Depois, para abrir as possíveis soluções, também vai depender muito, tipo, por exemplo, se for uma dinâmica que você for fazer, você pode citar um tempo para gerar ideias suficientes para você ter um monte de coisa. Você pode deixar um tempo livre, mas você vê que as ideias estão começando a saturar também, ninguém tem ideias novas mais. Você pode fazer um processo de design sprint específico para ideação, por exemplo, e você gerar N ideias suficientes. Então, vai ter um time frame também de novo. Então, vai depender se você sentir que tem ideias suficientes que você acha que se resolver, e de pessoas o suficiente também. Pode ser que você faça uma reunião com o time, outra reunião com o resto da empresa, outra reunião juntando com o cliente. Isso quem vai ter muito feeling é o time como um todo, e a pessoa de produto e a pessoa de UX, que vão ter mais esse feeling de, será que a gente já saturou? Será que as ideias já estão boas o suficientes?
E depois você vai afunilar e o seu entregável final vai ser, beleza, eu tenho que sair com pelo menos alguns cards aqui prontos de coisas que a gente vai querer testar para ver se de fato a gente está gerando esse resultado ou não. Então esse é o último entregável, né? O entregável de fato do card, que aí você vai ter que acompanhar depois e validar se, pô, tudo isso que eu entreguei validou, refutou as hipóteses lá no começo e isso volta desse ciclo sem fim, né? Sem fim não, né? Até resolver o problema pelo menos, porque de fato o produto nunca tem fim. Você pode melhorar ele infinitamente. Então, por isso que é importante definir essa meta de qual outcome você quer atingir, porque chegando nela, quer dizer que, beleza, eu parei e eu posso parar esse processo de continuous discover, né? Como um todo. Então, você sabe que você entregou o continuous discover quando de fato você atingiu aquela meta daquele outcome que você queria. Então vem muito com a experiência, né? Eu sinto que não é um feeling, mas que esse feeling vem muito da experiência de já ter feito várias vezes a mesma coisa para poder sentir quando é. Pelo que você está falando, não é muito é assim, certinho, tem Não, não uma é. fórmula. Não é assim que tem uma fórmula. Tem os gatilhos que vão te dar um cheiro de que aquilo está chegando, mas se você não souber, você pode parar muito antes ou muito depois, de fato. Não tem uma fórmula mágica que fala quando que é o momento ideal de você parar. Uhum. E uma curiosidade que me surgiu é esse momento que você define as hipóteses, é antes de fazer a pesquisa ou depois que você fez a pesquisa que você define as hipóteses? No caso de antes de definir o problema ou depois? Boa. Ele varia muito, tá? Mas, idealmente, de novo, o ideal seria você, antes de formular as hipóteses, fazer uma pesquisa exploratória. Porque você pode ter muito viés também da sua própria hipótese, e muitas vezes, quando você constrói uma pesquisa com as suas hipóteses, você pode acabar envezando a resposta da pessoa de acordo com a pergunta que você fez. Então, existe sim esse risco, tá? Mesmo pessoas experientes podem acabar levando para esse caminho eventualmente. E tem N vieses ali de confirmação, enfim, que você vai reforçar quando você faz isso. Então, idealmente, tá? Eu vou explicar por que eu estou usando idealmente aqui. Você deveria fazer primeiro uma pesquisa exploratória, para depois, com esse conhecimento, mais desk research, mais bate-papo exploratório com todo mundo da empresa, você formula sim as suas hipóteses, e aí a partir disso, você vai de novo falar com o cliente. Porque geralmente essa pesquisa com hipótese é uma pesquisa que a gente chama de pesquisa de validação. Você não vai descobrir coisas, você vai validar coisas. E a pesquisa exploratória que você faz antes, geralmente você descobre mais as coisas. Na prática, isso acontece? Putz, nem sempre e nem deveria sempre acontecer também. Porque o processo de discovery, dependendo do quão aprofundado você faz, leva muito tempo para fazer. Então, dependendo do balanço que você tem entre o time de tecnologia e o time de produto, em quantidade de pessoas, pode ser que você precise fazer um discovery mais rápido para conseguir, de fato, chegar no final do seu ciclo e ter coisas para você testar. Porque se você fizer um discovery lindo e maravilhoso, que segue exatamente by the book, todos os passos, demora um super tempo para fazer, e você não consegue gerar essas hipóteses validadas rápido o suficiente, pode ser que o teu time fique parado lá e não tenha coisa para fazer. Ou pode ser que o seu time não esteja focado em entregar o máximo de valor que eles podem, porque eles falaram, puta, beleza, já que já descobriu ali, está descobrindo coisas, vamos ficar fazendo, vamos fazer outras coisas aqui enquanto faz isso, ou ainda já demorou tanto tempo para fazer esse processo de pesquisa que você gerou tanto insumo que, putz, tem um grande risco de você despejar uma cacetada de coisa para o time fazer, porque você gerou tanto insumo que você não sabe qual que você quer priorizar, o que você quer fazer. Ou que você fala, bom, beleza, eu sei que no próximo ciclo eu vou demorar tanto tempo para fazer também, então eu vou gerar uma enxurrada de coisa para o time entregar e eu mal vou acompanhar aquilo direito. Então, por isso que na teoria você deveria antes explorar o problema. Na prática, o que acontece? Você está tão imerso dentro do mundo, do escopo do seu produto, e você tem tantas pessoas na empresa que também estão imersas nisso, que você acaba já formulando umas hipóteses no começo, já fazendo uma matriz CSD, por exemplo, juntando várias pessoas da empresa para fazer isso. O que é matriz matriz CSD? CSD? Matriz de certezas, suposições e dúvidas. Então, é uma matriz que você vai basicamente falar quais são as certezas que você tem sobre o assunto, as suposições que você tem sobre o assunto e as dúvidas que você tem sobre o assunto, que vão gerar várias hipóteses sobre o assunto, basicamente. Então, a ideia é, eu consigo juntar várias pessoas da empresa para já gerar essas hipóteses, porque todo mundo já vai ter muito conhecimento sobre esse produto e eu consigo ganhar um tempo bom para fazer isso. Então, geralmente, para, sei lá, 90% dos produtos, a gente vai fazer isso. Não, é um produto que é super diferente e que ninguém tem experiência nisso, é uma linha de negócio nova que você precisa ter. Putz, com certeza faça uma pesquisa exploratória antes, sem formular as hipóteses.
porque vocês não sabem nada sobre isso, você não tem contexto sobre isso, as pessoas da sua empresa não têm contexto sobre isso, então faz muito sentido você fazer uma pesquisa exploratória antes de formular a hipótese, porque a incerteza é muito maior, e você tem menos pessoas nesse contexto do lado, e você quer uma coisa mais, talvez buscar uma inovação ou uma linha de negócio diferente, aí faz super sentido. Então, aí, nesse caso, faz sentido, por regra, você fazer uma pesquisa exploratória antes de formular as hipóteses de fato. Mas então eu posso usar essa geração de hipótese tanto para validar um problema quanto para validar uma solução, né? Hum, Eu não posso gerar hipóteses sobre o médio. meu problema e depois gerar hipóteses sobre a solução, depois que eu descobri o problema? Você gera, só que o seu problema ainda é que o problema é uma palavra meio tricky de você usar, porque o problema, teoricamente, pode ser o que você quer resolver, e é uma certeza que você tem. Do problema, você vai gerar oportunidades. Essas oportunidades, o que são? Elas são possibilidades de coisas que você pode resolver. Como assim? Putz, eu tenho um problema, meu problema é que meus usuários não estão ficando no meu produto. Eles estão entrando, se inscrevendo, não usam e saem. Putz, eu vou gerar N oportunidades desse problema principal. O que é uma oportunidade? Não chega a ser uma solução, mas putz, eu imagino que o problema, o porquê de os usuários não estarem ficando é porque a gente pode estar demorando para gerar uma primeira proposta de valor para ele. Ah, não, porque o nosso ciclo de cadastro ele é muito complexo e a pessoa não entende que o próximo passo que ela tem que fazer é tal coisa. Ah, porque o nosso onboarding ele é muito complicado. Então, estou gerando oportunidades dentro desse problema que eu queria resolver. Isso são tudo hipóteses, tá? Eu não tenho certeza dessa oportunidade de que meu ciclo é ruim. Eu tenho uma hipótese disso. E depois, uma vez que eu foquei nessa oportunidade, que é, por exemplo, o meu ciclo de cadastro é ruim, eu vou gerar várias hipóteses de solução, que são possíveis soluções daí, que podem vir a resolver esse possível problema que eu tenho, né? Essa possível oportunidade que eu tenho, para resolver o problema que de fato eu tenho, que é o da retenção, né? Então, é uma hipótese vinculada na hipótese. Por isso que eu falei que a chance de você errar é muito grande, porque você tem o nível de risco ali muito alto, você tem um nível de incerteza muito alto. Você não sabe se de fato esse é o problema que está causando, essa é a oportunidade que está causando aquele problema. Por isso que é importante aquele problema ter uma métrica muito bem definida, um critério muito bem definido, para você garantir que você está mexendo nele ou não. Porque você pode entregar aquela hipótese de solução que você teve e não mexer no problema. Você pode, inclusive, fazer todas as hipóteses que você tem com relação a essa hipótese de oportunidade e não mexer nesse problema. Por isso que a experiência também conta muito aí. Porque, beleza, é uma árvore que você vai abrindo, né? Eu tenho um problema que eu divido em várias oportunidades. Dessas oportunidades eu vou focar em alguma, que vou abrir várias possíveis soluções. O que vai garantir que você fez uma ou outra solução ali e você não mexer no problema? Se era o problema da sua oportunidade, ou se era o problema da sua solução, vai vir muito do que você vai descobrir e da experiência da pessoa que está tocando isso. Pode ser que realmente não seja aquela oportunidade que você está atacando. Então, você vai ter que formular novas hipóteses de soluções para outra oportunidade que aí você, com esse aprendizado que você teve, você vai tentar esse novo approach. Então, sim, você tem, teoricamente, hipóteses de tanto de oportunidade, né, para resolver o problema, quanto as hipóteses da solução por si só também. Só para ver se ficou clara, porque eu acho que eu estava chamando de problema o que você está chamando de oportunidade, mas tentando usar outras palavras, tem um fato, né? Por exemplo, o uso da minha ferramenta está diminuindo. Isso, para mim, eu chamei isso de problema, mas chamando agora de fato. Esse fato, ele vai gerar... Deixa eu pensar aqui. Esse fato, ele tem causas que estão gerando. Eu perguntei, possíveis causas. Eu perguntei se poderia gerar hipóteses sobre essas possíveis causas. Mas agora, você falando, pelo que eu entendi, é perigoso eu gerar hipóteses sobre as causas, porque eu posso estar enviesando na hora de eu fazer a pesquisa exploratória, né? Se eu já chego com a hipótese das causas daquele fato, do porquê que ele aconteceu. Sim, se você já gera hipóteses sobre as causas, você pode muito bem restringir a sua entrevista só para aquelas causas que você está olhando, não olhar causas que você nem pensou que poderiam estar acontecendo e até influenciar a própria pessoa sendo entrevistada, de você estar, por exemplo, muitas vezes você responder o que você quer ou ficar dentro desse globo de causas que você já pensou.
Porque eu posso muitas vezes... A pessoa experiente, ela vai tentar não enviesar a pessoa de acordo com a pergunta dela. Eu não vou te perguntar, Karen, você acha que é um problema ter esse botão aqui? Puta, isso é erro básico de entrevista que você está enviesando a pessoa a responder. Mas muitas vezes tem um viés que não é nem da pergunta. Eu posso estar perguntando só, por exemplo, de problemas em uma tela específica, que é onde eu tenho a minha hipótese principal. A resposta da pessoa, ela vai ficar presa àquela tela, porque eu estou indiretamente conduzindo ela a pensar naquela tela, mesmo sem eu estar influenciando na resposta dela nas minhas perguntas. Sim. Então, isso também é uma outra maneira de você influenciar, por exemplo, negativamente quando está na causa. Você pode restringir a pessoa naquele espaço amostral ali das causas que você já levantou. E nem vir a calhar que, na verdade, pode ser que tem um erro de português ali, que a pessoa não está entendendo o que é, e é isso que fez ela sair. Então pode ser uma coisa nada a ver com o que você levantou de N hipóteses de causas super mirabolantes e você não viu aquilo, porque você estava super focado naquelas causas que você já levantou previamente. Então tem sim esse super risco. Então o mais recomendado tá bom, fiz a pesquisa exploratória, gerei hipóteses de soluções para aquela oportunidade, né, para aquele fato, e aí... Não. Ainda não, você gerou hipóteses de causas. Gerei hipótese, mas já passei dessa etapa. Já gerei as hipóteses de causa, depois que eu fiz a pesquisa exploratória, já estou na parte da solução agora, gerando hipóteses para minha solução. É nesse momento que... Pode ser, tá? Ou você pode também fazer ainda uma pesquisa de acordo com as hipóteses que você fez. Porque uma coisa é você falar abertamente, e você anotando e descobrindo várias coisas. Outra é quando você já sabe o problema, você faz perguntas mais específicas para a pessoa, que ela vai responder de acordo com aquela pergunta. Então, tudo vai depender, de novo, de como foi sua entrevista. Se a entrevista foi exploratória, mas todo mundo convergiu nessas hipóteses, eu não preciso validar elas. Mas se essas hipóteses, cada pessoa falou algumas causas diferentes ali e não convergiu, aí eu deveria ter, teoricamente, um próximo passo, que é, beleza, deixa eu validar se essas hipóteses realmente acontecem com as pessoas. Ou se é uma coisa super isoladas que aconteceram, que, na verdade, não são boas hipóteses, porque são hipóteses que aconteceu com um caso ou com outro, mas que não deveria impactar tanto no meu problema. Porque, no fundo, é isso, né? Você tem o que se chamou de fato, né? Eu posso chamar de resultado de negócio que está negativo, que você vai gerar N hipóteses. Qual que é o intuito das hipóteses? É que eu consiga fazer o mínimo possível dessas hipóteses, resolver o mínimo possível dessas causas e impactar o máximo possível nesse resultado de negócio ou nesse fato. Então, se eu tenho hipóteses que poucas pessoas estão falando, e eu tenho hipóteses que estão muito misturadas, tipo, cada pessoa falou uma, eu não tenho nenhuma hipótese boa ainda de uma causa. Porque se eu não tenho uma causa em comum ali, pelo menos com uma grande parte da minha amostra, eu muito provavelmente não tenho nenhum lugar bom para atacar. Vou ter que atacar várias partezinhas e talvez nem mexer ainda assim, porque eu ainda não ataquei aquela causa principal, né? Então, por isso que talvez você tenha que ainda refinar suas hipóteses com uma pesquisa direcionada depois da exploratória, caso você tenha muita divergência de coisas que as pessoas estão falando. Mas supondo que eu já tenho essa hipótese, então, eu consegui gerar uma hipótese, passei de toda essa etapa de exploração, consegui definir. Como é que eu defino, assim, na hora de escrever mesmo essa hipótese? Porque é importante você escrever, né, para visualizar e ter um conhecimento compartilhado com todo mundo, e não só na sua cabeça. Como é que eu escrevo essa hipótese? Boa. Tem várias maneiras de escrever ela, tá? Eu até tinha um templatezinho que a gente usava bastante, que é basicamente você tem que... Todo o processo que você tem, desde do programa de negócio, hipóteses de oportunidades ou de causas, e hipótese de solução, você deveria envolver tudo isso numa frase para ver se de fato ela se conecta, tá? Esse é o principal intuito de você escrever uma frase sobre ela. Porque muitas vezes acontece o contrário, você tem várias ideias de solução, só que você vê que aquela solução de fato não resolve aquele problema muito bem que você está atacando e nem vai impactar tanto assim naquele estado de negócio. Então, por isso que é importante construir essa frase. Mas geralmente é algo em torno de, a gente acredita que o problema de negócio acontece por conta de hipótese da causa que você tem. A gente vai saber se a gente estava certo disso se, através da hipótese da solução que você tinha, que eu implementei, eu mexer no indicador tal, que é provavelmente um indicador que ou é o mesmo indicador do problema de negócio, ou é um indicador que deriva desse problema de negócio. Então, eu vou saber que eu estava certo se esse indicador for para tanto depois de tanto tempo.
Então, você pega tanto o problema o problema principal que você tinha de negócio com a hipótese de problema, para ver se os dois conectam, e você pega a solução que você teve com o problema que você está se propondo a resolver, para ver se os dois conectam. Parece bobo falar, mas geralmente quando você faz esse negócio de abrir, você abre muito no micro. Então, putz, parece meio bobo falar, beleza, a retenção tem a ver com usuários ficando, é um problema, tem a ver com uma solução tal. Não é uma boa prática fazer isso. O ideal é você tentar quebrar o máximo do micro possível. Por isso que você abre tantas hipóteses assim de causas possíveis. Você não Como está falando, assim? porque os usuários não estão ficando na minha plataforma. Não, é porque o usuário tem uma partezinha do fluxo ali que é um problema. Então, quanto mais você quebra o problema em partes mais específicas, é o melhor possível, porque você está, de fato, resolvendo o problema específico. Você está funilando em várias hipóteses diferentes. Não, pode ser esse campo aqui que está errado, pode ser que esse campo aqui, desse mesmo fluxo, está errado. Não, pode ser que o botão esteja errado, pode ser que o fluxo inteiro não esteja amigável, não esteja com uma comunicação boa. Então, você está focando em vários problemas diferentes que você está separando, mas quando você pensa na solução, você pensa naquele problema micro, Uhum. né? Diferente de eu falar, bom, eu tenho um problema no meu fluxo de cadastro. Beleza, eu posso ter N problemas no fluxo de cadastro. Quando eu falo ainda, eu tenho problema no fluxo de cadastro, na parte final dele, no campo de envio, do botão de envio, ou no campo de e-mail, que eu sei que é um campo que as pessoas geram dúvida, porque ela não sabe se é colocar e-mail pessoal ou profissional. Putz, você está restringindo muito melhor o escopo do seu problema, e aí você vai conseguir pensar em soluções que vão conseguir resolver muito melhor esse escopo específico. E aí você vai conseguir, de fato, saber se o problema foi a sua solução ou foi o seu problema, ou a sua causa, né? Quando você entrega. Porque quando é muito amplo, você não consegue ter essa certeza. E como você precisa especificar muito bem quais são as hipóteses de causa ou de oportunidade que você tem, você pode acabar gerando soluções que não são para ela especificamente. Por isso que essa frase ajuda muito. Né? Você fala, puta, acredito que o problema é causado, o resultado de negócio está ruim por conta do problema tal, que aí vira o problema do campo de e-mail ou do formulário de cadastro, e acredito que com a solução de especificar que é um e-mail corporativo no campo de e-mail, eu vá conseguir melhorar a métrica de conversão de, sei lá, 10% para 30% em 2 semanas. Pô, eu estou super específico falando que é o campo de e-mail e uma solução para o campo de e-mail. E eu vou conseguir muito rápido validar se eu mudando esse campo vai melhorar a conversão. Então, eu deixei super específico isso. E o que é o mais comum de acontecer, tá? Dentro do processo de discover? Acredito que o problema está no campo de e-mail. Logo, eu vou reestruturar o formulário inteiro e se eu estava, saberei se eu estava certo, se depois de tanto tempo melhorar. Bom, beleza, você fez uma solução que não conversa com o seu problema. Então, vale sempre a pena voltar atrás para ver se de fato você está focando naquele problema ou se aquele problema deveria ter outro subproblema, né? Você deveria dividir em dois e eu deveria atacar duas coisas diferentes nisso. Uhum. É muito você trabalhar a parte da causa mesmo, né? Porque quando a gente vê, às vezes é um sintoma da causa que é mais profundo ainda. Então, é realmente chegar lá, cavar o poço, chegar lá no fundo e achar o que está causando aquele sintoma final, no caso de que pode ser o não cadastro ou a diminuição em vendas, algo maior, né, inclusive. É isso. E conseguir separar muito bem os problemas para não ter nenhum problema muito amplo e nenhum problema, às vezes, tão muito específico que, não sei, não vale nem a pena você focar nele especificamente. Então, tem esse equilíbrio também de tamanho do problema que você vai dividir. Por isso que essa frasezinha ajuda. Ajuda a manter, garantindo que a solução que eu estou propondo é, de fato, para aquela causa que eu priorizei. Uhum. Tinha um conhecido meu que falava que quando você vai resolver um problema, é que, como se fosse resolver um problema de matemática, né? Que tem aquela equação enorme com parênteses, chave, colchete. E aí ele falava, da mesma forma que você tem que resolver um problema de cada vez, na equação matemática, né? Que você faz a primeira parte está dentro do parênteses. Depois que você resolve parênteses é que você vai para o colchete ou para a chave. A chave é depois, né? Depois você vai para o colchete, depois você resolve a chave, depois você resolveu um dentro do outro. Aí que você vai resolver o problema maior, né? Então, é isso que você está falando, dividir os problemas em menorzinhos para poder resolver o problema maior, enxergando de fato. Aí, por isso que eu te chamei de causa, né? Aquela causa inicial do problema. Boa, é isso. E você falou uma palavra várias vezes, output, output. Qual é a diferença de output para outcome, que é uma palavra que também é usada, né? O que significam essas duas palavras? Boa. O output é o entregável. Então, por exemplo, um output que eu tive foi eu entreguei essa funcionalidade aqui agora no meu software.
Eu entreguei esse projeto aqui, eu entreguei, esse é um output, é um entregável, é um pacotinho de uma coisa que vai fazer algo. O outcome é o resultado que esse entregável não necessariamente está resolvendo, mas é o resultado. Então, por isso que a gente fala que produto ele tem que ficar muito no outcome e não no output, porque output é o que eu vou fazer. Eu posso fazer N coisas diferentes, eu posso entregar um monte de coisa que não está gerando de fato resultado para o negócio, não está gerando resultado para o usuário, não está gerando uma boa experiência para esse usuário, por exemplo. Então, eu não estou focado no outcome. O outcome é isso, é a experiência do usuário. O output é o que eu vou entregar. Então, quando eu estou entregando e eu não estou observando qual que é o efeito dessa entrega nesse resultado para o usuário, por exemplo, ou para o negócio, eu não estou entregando um outcome para ele, eu não estou resolvendo o outcome dele. Eu estou entregando só um output. É um entregável. Eu fiz porque eu achei que deveria fazer, eu fiz isso, eu não sei qual valor que eu estou entregando, não sei se de fato estou resolvendo, então não sei se eu estou de fato resolvendo o resultado de negócio, ou o resultado da experiência daquele usuário. Eu estou simplesmente entregando uma coisa. Então, por isso que a gente tem que sempre focar, que você vai ouvir sempre as pessoas falando, tem que focar no outcome, tem que focar no outcome, que é basicamente focar no resultado de negócio que você quer mexer. Uhum. E tem uma outra coisa também que é trazida dentro desse assunto, né, de Continuous Discovery, que é o Dual Track, que é você ter dois tracks, né? O que Boa. significa isso na prática, assim? Boa. O que é o dual track? Um time que entrega um produto digital, ele é constituído de duas partes principais, né? Você tem a descoberta do problema, você vai idear sobre esse problema e você vai entregar esse problema de fato para ver se você de fato resolveu esse problema. E quem faz isso é o time como um todo, que ele está envolvido. Mas geralmente você tem pessoas que são mais responsáveis por uma parte ou outra do processo. Então, dentro do time de desenvolvimento de produto, você tem uma pessoa de produto, varia muito, tá? Mas, via de regra, você tem uma pessoa de produto, você tem uma pessoa de product design, que vai garantir a usabilidade, a parte do desenho e tudo mais. E você vai ter o time de desenvolvimento. Óbvio que você pode ter pessoa mais, você pode ter pessoa de dados, você pode ter pessoa de CS dentro do time. Isso varia muito, mas, via de regra, o mais simples é, beleza, uma pessoa de produto, uma pessoa de design, ou de design UX, e o time de desenvolvimento, que vai de fato codar aquilo que está subindo. Embora o time todo sempre defina esse processo como um todo, porque é uma equipe, ninguém é tomador de pedidos de ninguém, e esse processo só funciona quando todo mundo estiver muito bem alinhado, você tem partes do processo que você vai ter focos diferentes. Então, o dual track é você dividir essas partes do processo. Então, você tem a parte de discovery, que é descobrir coisas sobre o problema, entrevistar e fazer ligação e tudo mais, que você tem participação do time todo, mas, de maneira geral, você tem 80% do tempo gasto de uma pessoa de produto e design nessa etapa e 20% do tempo gasto do time de desenvolvimento nessa etapa, participando do processo, participando da ideação, entendendo o problema, ajudando a gerar uma ideação melhor, participando do processo de formulação e até de priorização do que vai ser feito. Mas você tem o processo de delivery, que é basicamente desse entregável que a gente gerou do Discovery, vai ter que codar de fato. Então, quem tem esse expertise para codar é o time de desenvolvimento. Então, eles vão gastar 80% do tempo deles fazendo isso, e o time de produto e design fica 20% do tempo fazendo isso também, porque tem sempre o bate-volta. Putz, é um cenário que o pessoal, que todo mundo não pensou, é alguma decisão que vai ser tomada só no momento de que está desenvolvendo de fato, que surgiu esse problema que vai ter que tomar uma decisão também. Enfim, toda essa parte de validar o que foi entregue e testar para garantir que tudo certo. É um processo também que todo mundo faz junto. Então, você tem meio que essa separação, né, em duas etapas do processo. Tem o discovery e o delivery. O dual track é basicamente esses dois processos estarem acontecendo simultaneamente, só que deslocados ao mesmo tempo. Como assim? Eu não consigo fazer um discovery muito bem feito e ao mesmo tempo que eu estou entregando essa coisa que eu estou descobrindo aqui. Então não faz muito sentido. Eu ainda estou descobrindo, eu estou numa entrevista, eu não tenho entregáveis para o time tech desenvolver nesse momento. Então é importante estar sempre defasado. Ou seja, o time todo ajudou a entender o problema, a idear e tudo mais, e nesse processo foram geradas várias coisas que precisam ser feitas, mas enquanto essas coisas estão sendo geradas, o time de desenvolvimento, ele está nessa track, na verdade todo o time trabalha todo junto, mas o time de desenvolvimento está mais focado nessa track que a gente chama de delivery, entregando o que já passou pela track de discovery. Então, o time de discovery, na verdade, o time todo já fez o processo de discovery, já gerou entregáveis,
uma vez que já gerou entregáveis, o time de delivery, na verdade, a equipe consegue fazer o delivery dele, porque já vai ter uma coisa pronta. Então, já conseguem focar naquilo para desenvolver. Por isso que não faz sentido eu ter os dois processos rolando ao mesmo tempo, só que sem a defasagem, ou seja, estou descobrindo ainda, não tenho o que produzir, e ao mesmo tempo, não faz sentido eu ter esse processo super distante, porque se o processo está muito distante, o que vai acontecer? Eu vou estar rodando ciclos de descoberta aqui, esse ciclo de descoberta vai estar começando a gerar várias coisas que a gente precisa, de fato, entregar em produção para validar se aquilo, de fato, era, para validar ou refutar a hipótese que eu tinha, né? Que, de novo, é tudo uma hipótese, a chance de estar errada é muito grande. Então, mas isso tudo está acumulando lá, e está acumulando cada vez mais. E o time de entrega, ele está muito longe do time de descoberta, né? O tempo de entrega está muito longe do tempo de descoberta. Então, você vai juntando um backlog, que é um acumulado de coisas ali gigantes, que você vai afastando cada vez mais essas duas tracks, e você vai tanto aumentando o tempo de descoberta que você tem, então você vai demorar mais tempo para aquele pacotinho que você deixou semi-pronto chegar em produção e você validar se aquilo de fato ia resolver o problema ou não. Então você aumenta pra caramba esse tempo e você começa a distanciar muito os times também, porque necessariamente se o backlog está crescendo muito, provavelmente o time de desenvolvimento vai ficar cada vez menos tempo focado em participar da descoberta, que ele vai pensar, pô, preciso entregar isso aqui logo, que está acumulando um monte de coisa, e você vai distanciando cada vez mais esses dois times. Então, provavelmente as entregas que você vai fazendo vai estar com qualidade pior, o time de delivery vai sentir cada vez mais um time que está só entregando pedido e não participando desse processo de descoberta também, que ele deveria participar. Então, por isso que é muito importante nesse dual track o equilíbrio entre as duas tracks, né, de discovery e de delivery. Você tem que estar, obviamente, que defasado. A boa prática é estar defasado 1 ou 2 semanas. Como assim? Se todo mundo do time parasse de fazer discovery, você deveria ter um backlog de 1 ou 2 semanas ali para só ficar fazendo delivery, sem precisar de discovery. Então, essa é uma defasagem que é saudável para o time. E, ao mesmo tempo, você não pode estar entregando rápido o suficiente que você não está precisando pesquisar coisa. Porque, de repente, vai chegar um tempo que, bom, o time ainda está pesquisando, está fazendo aquela pesquisa exploratória e não tem mais nada aqui pronto para a gente testar e validar. Então, o que o time vai fazer? Beleza, vai ficar 1 semana, 2 semanas sem entregar coisa. Sem, de fato, estar entregando para produção para validar de fato, né? Porque, de fato, você só valida quando você entrega para produção. A validação final, né? Então, por isso que você tem esse processo rolando em paralelo, tanto de entrega, o time tech nunca para de codar o que está subindo e ajudando também no processo de discovery. E o time de produto, junto com o time tech, também está sempre descobrindo coisas novas que tem que validar e está sempre rodando esse processo. Então, por isso que é o dual track, né? Você tem duas tracks diferentes acontecendo, que elas têm que estar super sincronizadas e o output de uma track é o input de outra track. Ou seja, o que eu vou descobrir das hipóteses que eu vou querer validar vai como input da track de delivery e o que eu entreguei de fato na track de delivery vão gerar os aprendizados para voltarem para a track de discovery, para de fato conseguir rodar o ciclo, né? Senão, basicamente, o time de discovery nada mais cedo que ficar gerando um monte de pedido. Porque como ele não consegue pegar os aprendizados do que ele entregou, ele nunca vai conseguir saber o que ele entregou que de fato tirou o resultado. Então, por isso que precisa estar muito sincronizado esses dois lados e essa track, e é tão difícil fazer dual track na prática. Né? Na teoria é maravilhoso, mas na prática é bem difícil de fazer isso bem feito. Essa questão de ter que voltar ao conhecimento é importante, né? Mas eu consigo perceber que, assim, vamos supor que o tempo acaba se perdendo, essas 2 semanas não acontecem. Se a gente consegue... Se o problema está em diminuição de tempo, então está entregando mais rápido do que está recebendo, é realmente fazer uma pausa, né? Eu entendo que essa seja a solução. A pausa em que lado? Não entendi. Se o delivery está entregando rápido demais, a solução é fazer uma pausa nesse delivery. Vamos fazer mais devagar, vamos esperar chegar mais insumo para a gente poder entregar de acordo com o tempo que tem que receber. É meio tricky, assim, tipo, não existe uma solução única para isso, assim. Você pode fazer várias coisas. Você pode começar a tratar do hábito técnico, você pode ser um sinal de desequilíbrio de quantidade de pessoas no time. Então, pode ser que você tenha mais desenvolvedores do que você deveria ter dentro desse squad. Você vai precisar fazer uma mudança de time. Pode ser que as pessoas que são responsáveis principais por fazer o discovery, elas são mais juniors do que elas deveriam e elas deveriam estar indo mais rápido. Pode ser que o time não está
envolvendo pessoas o suficiente no discovery e está demorando mais tempo do que deveria também para chegar nas conclusões que deveria estar chegando. Então, pode ser que, de fato, tipo, não, beleza, a gente quer ter essa velocidade e pode ser que a solução seja o time de tecnologia participar muito mais ainda do discovery e, de fato, ter menos tempos da semana para codar e entregar o valor. Mas acho que esse seria o pior tratativo, eu diria. Acho que a melhor tratativa é tanto o equilíbrio da senioridade do time, pode ser que seu time de delivery seja muito senior e está entregando tudo muito rápido, você precisa equilibrar isso. Então, geralmente, a tratativa vai estar mais na senioridade dos dois lados, o time de produto e o time de tecnologia, e quantidade de pessoas em cada lado também. Normalmente, para você equilibrar mais, você tem que mexer em um desses dois lados também. Ou pode ser, por exemplo, que você esteja, se for o contrário, né? Eu estou entregando muito devagar. Pode ser que você tenha tanta dívida técnica no seu sistema, que dívida técnica problemas técnicos que você tem lá que acumulam, que você não está conseguindo entregar um card que às vezes você entregaria sem dívida técnica em 2 dias, está entregando em 5 dias. Então, pode ser que o momento seja vamos parar de explorar novas coisas e focar só em dívida técnica para gerar um resultado mais a longo prazo. Então, não existe um caminho muito certo, assim, porque tem N causas que podem levar a ter esse desequilíbrio. Então, vai muito de caso a caso, assim, também, para ver como que resolver de fato, né? Uhum, entendi. E, em geral, qual é o maior erro que acontece nesse processo? Que a gente deveria já saber para evitar? Boa. A gente tem alguns, tá? Desde eu tenho um problema que eu tenho que resolver, um resultado de negócio lá que eu quero resolver, e eu tô meio que pensando previamente já nas soluções que eu quero ter, e eu já jogar essas soluções que eu quero ter e fazer o processo meio que engenharia reversa, né? Bom, eu tenho esse problema, eu acho que o problema que a solução é essa aqui, logo vou gerar uma hipótese ao contrário para falar o que eu acho que tem que resolver. Então você, que a gente chama de prostituir o processo, né? Você está roubando e coitando, indo para o final do processo, pensando numa solução e porque é o que você acha e não o que você de fato pensou nesse processo, ou ainda, você até passou esse processo como um todo, mas todo o processo você estava super enviesado com a resposta que você queria ter. Você já direcionou o discovery para o que você já queria entregar, é um super erro que você faz no processo de discovery. Ou outro erro no continuous discovery que acontece muito é você não, de fato, acompanhar a métrica que você precisa acompanhar e não acompanhar esse aprendizado que você está gerando com aquilo que está entregando. Então, puta, eu estou aprendendo um monte de coisa, eu estou gerando um monte de coisa para ser entregue e vai entregando, eu falando, maravilha, deixa eu continuar nessas outras coisas aqui. E não você parar, olhar de fato o que foi entregue, o resultado daquilo que gerou, e você refletir e falar, bom, beleza, antes de eu continuar outras coisas que eu estou fazendo, por que não deu certo isso? E, de fato, voltar no começo do processo e tentar entender com esse novo aprendizado, né? O que gerou por que de fato não era isso o problema. Então, eu acho que esses dois são os principais erros, assim, você usar o processo de discovery para canalizar uma solução que você já tem na cabeça, que você já pensou, e envezar o processo como um todo. Aí o processo de discovery vira inútil, vira só tempo gasto mesmo. Ou você, de fato, entregar uma coisa e você não acompanhar essa métrica de sucesso para ver se, de fato, o resultado que você esperava daquela entrega, de fato, aconteceu. E realmente aconteceu. Inclusive, é tão importante isso que, muitas vezes, se você não tem como mensurar isso agora, muito provavelmente antes você vai precisar construir uma solução que vai ser, eu vou instrumentar o meu sistema para eu conseguir acompanhar esse indicador, porque eu descobri que esse indicador, que é um desdobramento do resultado de negócio maior aqui, ele é uma coisa que vai mensurar o meu sucesso nesse problema que eu estou identificando. Então, por exemplo, se eu acho que o meu problema na retenção está no meu fluxo de cadastro, no campo específico, mas eu não consigo saber ainda onde que eu tenho quebra no meu fluxo de cadastro, qual é o campo que eu tenho quebra, eu vou precisar antes implementar uma funcionalidade para mensurar qual que é a quebra que eu tenho em cada etapa. Isso, inclusive, já vai me ajudar até a validar a hipótese de que a quebra estava de fato naquele lugar. Então, eu nem resolvi ainda como eu vou resolver aquela quebra, mas eu implementei uma solução que vai me ajudar a gerar uma métrica sobre aquela quebra para ajudar a validar aquela hipótese ainda. Então, muitas vezes, acaba sendo isso até a própria validação. Você acaba implementando uma métrica que você não tinha para validar se essa métrica de fato está ruim. E se ela não está ruim, é porque aquela possível causa que você tinha levantado, provavelmente não é ela que está gerando aquele problema. Então, isso é uma coisa muito importante de você estar acompanhando esse resultado, tão importante que muitas vezes até a implementação dessa métrica para acompanhar o resultado pode ser até mais
gerar mais insight do que a própria solução que você está pensando. Então, acho que são os dois principais erros aí que fazem no processo de discovery de maneira geral. Uhum. E para tentar agora palpabilizar tudo isso que a gente está conversando, tem algum case que você possa abrir aqui para gente, que você já tenha trabalhado ou que você saiba que de mercado? Boa. Putz, tem N cases diferentes, assim. Você pode até, buscando na internet, no Medium, uns artigos, você vai ver vários diferentes, mas cases super específicos, assim, de um problema super específico. Exemplo, quando eu estava na Kenobi, como head de produto, a gente tinha uma super hipótese lá de qual era o principal problema que a gente tinha naquele que eu até dei de exemplo. Por exemplo, eu queria reduzir o tempo de recrutar, vou falar homologação que é empresa nova, o tempo de recrutamento, o tempo de fechamento de uma vaga que eu tenho lá. Então eu tinha um problema que eu queria resolver, que é, eu preciso deixar esse processo mais enxuto, as pessoas têm que conseguir fechar a vaga mais rápido dentro da plataforma. Então eu tive esse grande problema lá. Com isso a gente levantou N hipóteses diferentes do que poderia gerar. Putz, a pessoa abriu a vaga só para deixar aberta e depois que ela teve a aprovação de fato da vaga, que ela foi tratar a vaga. Ah, não, a pessoa largava a vaga aberta lá e só depois de tanto tempo, porque ela esperava ter candidatos, ela entrava lá para validar isso. Ah, não, a pessoa, ela nem sabia que abria a vaga, não era ela que ia tratar a vaga. Gerou N problemas diferentes para isso. A pessoa, no E caso, era o recrutador o ou... recrutador. Ah, o O recrutador. recrutador. O recrutador que abriu a vaga, N problemas para ele demorar tanto tempo para fechar a vaga. Fechar a Até vaga os significa... Fechar a vaga... contratar uma pessoa. Entendi. Contratar uma pessoa. E até problemas de, os recrutadores não sabem fazer o processo de contratação e de seleção. O recrutador depende de pessoas externas do processo para fazer isso, enfim. Tem N problemas que podem surgir. A gente resolveu focar em um deles, que é o problema do início do funil lá acontecendo, que é quando está chegando um monte de candidato e eu preciso avaliar esses candidatos para passar. Dentro desse problema específico, a gente gerou várias possíveis soluções. Então, vamos fazer um processo de triagem com inteligência artificial. Bora tentar fazer com que os candidatos... eu não lembro todas as hipóteses agora, mas a gente tinha N problemas para aquele problema específico, que era, o recrutador estava esperando chegar candidato para conseguir começar o processo. A gente errou a maioria das vezes. Assim. Tipo, pensava a solução, não está melhorando. O tempo de triagem continua super alto. Tempo de triagem é esse tempo inicial, de o candidato se inscreveu, o candidato foi para a segunda etapa, ele foi triado, é assim que a gente chama em recrutamento. Até a gente começar a chegar em algumas soluções que fizeram mais sentido. Então a gente começou a chegar aqui, quando a gente começa a qualificar esses candidatos com avaliações, antes, quando o candidato já se inscreve, então o candidato se inscreveu e já começa a qualificar ele de alguma maneira, e a gente tem alguma regra para já avançar esse candidato de acordo com essa qualificação, a gente vendo, legal, a gente começou a ter várias pessoas, várias vagas com tempo de triagem abaixo de um dia, o que antes eram, 4 dias, 5 dias, 8 dias. Então a gente começou a ver coisas que começaram a dar certo depois de muitas coisas que começaram a dar errado, né? Depois de muitas coisas que a gente implementava e, ninguém usava isso, ninguém via valor. Quando acontecia, não era isso que impactava mais, não era o modelo mental dos recrutadores ter a coisa que a gente tinha implementado, então não adiantava muita coisa. Então é muito isso, esse aprendizado de, eu foquei, eu tinha um problema grande, que era um problema de tempo da fechamento da vaga. Eu vi que o tempo, dentre os tempos ao longo do processo, primeiro eu não tinha, né? Primeiro eu tive que levantar a métrica para conseguir mensurar o tempo por etapa, para saber de fato onde estava o maior gargalo. Aí quando eu descobri que o tempo por etapa maior era no início do processo, aí beleza, vamos tentar várias hipóteses de por que é nesse início do processo. Aí quando a gente, beleza, foquei nessa oportunidade aqui, a gente gerou várias soluções que a gente ia testando e não ia dando certo. A gente ia vendo que não ia mexendo nesse tempo de triagem, né, que influenciava no tempo do fechamento da vaga. Até começar a dar certo. Numa ideia ou outra, de novo, se você for pegando esse aprendizado e de fato voltando e testando novas coisas nele, e testando novas soluções baseado nesse aprendizado e não baseado em tudo aquilo que você levantou antes e achava que era, aí foi começando a dar certo. Aí você testa pequeno, você testa com um cliente só, você testa com uma outra ali, uma vaga aqui, outra vaga ali, e aí você vai vendo que vai começando a dar certo mais. Como você está testando em coisas muito específicas, você está muito próximo também do usuário já ali, entendendo de fato o que está acontecendo, qual é o modelo mental desse usuário, dessa pessoa usuária, o que ela está, quais decisões ela está tomando ali, micro decisões da cabeça dela, para ela demorar mais ou menos, e aí você vai, de fato, aprofundando cada vez mais, né? Então, uma coisa que era super ampla,
você foi tentando gerar várias hipóteses, e agora você vai ter muito mais certeza daquilo que você vai aprendendo, porque você vai cada vez afunilando mais, né, para você aprender cada vez mais sobre aquilo. Então, você vai acabando gerando mais resultado nesse processo. Então, no caso da Kenobi, foi um do que a gente teve bastante melhoria assim, no tempo. É um tempo que era de, sei lá, 9 dias, 8 dias na média, e a média caiu para, tipo, 3, na média de todos os clientes da Kenobi. Então, a gente teve bastante entrega legal nesse projeto também. Interessante. Bom, agora a gente já está caminhando para o final. Passou aí já muito rápido o tempo, mas queria saber se você tivesse que dar alguma dica para alguém que quer trabalhar com esse processo de continuous discovery, dual track, tudo isso que a gente conversou. Qual é a dica de ouro que você tem para dar? Boa. A dica de ouro é comece simples, assim. Não tente implementar, se você não faz já, não tente implementar um dual track, um processo de discovery gigantesco, vendo o que é a melhor prática e tentando implementar essa melhor prática de uma vez, assim. Acho que essa é uma dica, tipo, comece pequeno, faça só um processo de pesquisa bem feito, se você não tem nada ainda. E do processo de pesquisa já sai com uma coisa. Beleza, da próxima vez, faça um processo de ideação e envolvimento do time. Ou, antes de tudo, tente fazer o time envolver do começo ao fim, mesmo que você não tenha um processo. Então, começar, tipo, coisas bem pequenas mesmo. É a mesma ideia do Continuous Discovery. Você afunila muito no problema que você quer focar, tenta uma coisinha, se essa coisinha der certo, maravilha, você tenta uma próxima, uma próxima, uma próxima. O seu outcome tem que ser, beleza, meu processo tem que estar o mais ideal possível para minha realidade. E o para minha realidade é a segunda dica, que é tome cuidado com muita coisa que você lê na internet, ou que você lê em livros, ou que você vê pessoas falando. Produto tem muito. Acho que a realidade da pessoa, o contexto que a pessoa está, é o que mais vai influenciar, mais de qualquer framework, qualquer metodologia que tenha. Assim. O contexto de, por exemplo, como é o seu CEO, pode influenciar muito bem como é que é o seu processo. O contexto de como que é a pessoa responsável pela área de produto vai influenciar. Como que são as pessoas que são do seu time vai influenciar também o seu processo. Então, tome muito cuidado para não implementar uma coisa que você leu na internet que é maravilhoso, ou que é de sucesso em iFood, Nubank, Uhu. Você vai pegar e tentar implementar aquilo no seu processo, a chance de você errar é 99%, eu diria assim. Então, tente sempre abstrair aquilo que você lê e trazer para a sua realidade e ver o que na sua realidade você pode usar daquilo, começando pequeno. Então, são as duas dicas juntas, assim, de toma cuidado com tudo que você lê, tente trazer para o seu contexto, entender como aquilo é influenciado pelo seu contexto e comece sempre pequeno. Faça uma coisinha ali e vai incrementando isso, porque, de novo, a sua realidade vai ditar muito mais como vai ser seu processo do que um case prático de um framework aqui, um framework dali. Mas óbvio que é muito importante conhecer esses frameworks, porque eles vão ajudar você a abrir a sua cabeça, abrir a mente, entender como que funciona em outros cenários para tentar trazer como é que vai resolver para o seu também. Então, são as duas dicas que eu daria para quem vai querer começar um processo de continuous discovery na empresa, por exemplo. Show, perfeito. E se alguém quiser ainda entrar em contato contigo para tirar alguma dúvida ou acompanhar os seus conteúdos, por onde essa pessoa pode entrar em contato? LinkedIn, melhor caminho. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. Então, só adicionar lá e mandar a pergunta. Perfeito. Vou deixar na descrição depois para entrar em contato. Então foi isso. Achei incrível essa conversa. Foi uma aula. Aprendi um monte de coisa. Acho que essas discussões me trouxeram um aprendizado ainda maior sobre esse tema. E só tenho a te agradecer. Foi realmente uma conversa incrível. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite e adoro falar do assunto. Então, sempre que precisar, só chamar, a gente bate um papo, um café virtual também para falar sobre. Esse foi mais um episódio do CX Generation. Se você gostou, segue lá nas redes sociais para ser avisado de quando sair um novo episódio. É só procurar por Karen Kligerman CX Generation, que você me acha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E lá você pode ver a versão em vídeo completa desse episódio. Ou você pode entrar no link, que está aqui na descrição, para me achar também nessas redes. E aproveita que nesse link também tem o meu WhatsApp. E já me conta o que você achou desse episódio e até se tiver alguma sugestão de tema ou de pessoa para o próximo. Tô esperando seu contato. E não esquece de seguir no Spotify ou na plataforma que você esteja ouvindo para mostrar para os algoritmos que você está gostando. Até a próxima. Tchau, tchau!